bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias bem provocadoras do filósofo John Gray. Um pensador fascinante, né? Com certeza. E o foco principal hoje é uma ideia que ele usa, uma metáfora até, bem contundente, a de que o pensamento secular moderno, e principalmente o ateísmo, talvez não tenha escapado tanto assim do cristianismo como a gente imagina. Ele sugere que, ao tentar se livrar do que ele chama de perebeira religiosa... Exato, a pereba. A modernidade pode ter acabado herdando, assim, alguns problemas bem persistentes dessa mesma tradição. E a nossa conversa aqui vai se basear muito no livro dele, 7 Tipos de Ateísmo, e também num outro texto que explora justamente essa ideia, né, da persistência secular do cristianismo. Certo. A missão, então, é tentar entender esse argumento do Gray, como que o ateísmo mais, digamos, militante de hoje pode ser visto não como o oposto total da religião, mas quase como uma continuação do monoteísmo, só que, claro, por outros caminhos. Parece contraintuitivo, né? Mas a análise dele é bem interessante. Vamos lá, então. Gray começa apontando para algo que ele acha crucial. Esse ateísmo mais barulhento, sabe? O tal novo ateísmo. Que ficou bem popular uns anos atrás. Isso. Ele geralmente se define pela briga, pela oposição a uma versão muito específica de religião. Qual seria? Aquela que é toda focada em crenças, dogmas, sabe? Coisas que você tem que acreditar que são verdade. E essa mania da crença certa. Bom, Gray diz que isso é um legado direto do cristianismo ocidental. Exatamente. E essa distinção é chave no pensamento dele. Ele separa a religião num sentido mais amplo, talvez mais antigo. Como uma busca por sentido na vida. Isso. Uma busca humana para lidar com os mistérios, né? Nascimento, morte, sofrimento. Essas coisas. Ele separa isso dessa ideia mais moderna, bem ocidental, da religião como uma teoria sobre o universo. Um pacote de doutrinas para acreditar. Entendi. Ele argumenta que, historicamente, a crença nesse sentido de aceitar proposições não era o centro de muitas tradições, sabe? Tipo paganismo antigo? Ou religiões orientais. Exato. Pensa nos gregos, romanos, com seus vários deuses, rituais cívicos, ou no taoísmo ou budismo, onde a prática, a experiência, muitas vezes conta mais que um credo fixo. Foi o cristianismo, né, com a herança judaica de um Deus único, que botou a crença correta, o credo, no centro. E isso teve consequências enormes, imagino. Muitas. Por um lado, gerou intolerância, guerras religiosas. Mas por outro, e aí tem um paradoxo interessante que Gray explora, ao focar na consciência individual diante de Deus, também plantou a semente da liberdade de consciência, da separação igreja-estado. Que interessante isso. Então, o próprio jeito que o novo ateísmo ataca a religião, tratando como se fosse uma hipótese científica errada, tentando derrubar crenças literais, Sim. esse jeito já estaria, ironicamente, preso numa armadilha conceitual criada pelo próprio cristianismo. É como usar as armas do inimigo sem perceber. É bem por aí que ele vai. E a coisa fica realmente interessante porque ele não para nisso. Ele diz que muitos desses ateus, ao descartarem Deus, não ficam no vazio. Ah, não. O que eles fazem? Buscam substitutos. Correm para preencher o espaço. Substitutos seculares, imagino. Sim, exatamente. E esses substitutos, por Gray, funcionam de um jeito estruturalmente muito parecido com Deus ou com a fé religiosa. Como assim? Que tipo de substitutos? Conceitos abstratos que viram quase divindade, sabe? Tipo a humanidade, sempre com H maiúsculo, né? Como se fosse uma entidade única com um destino. Ou a ciência, não só como método, mas como fonte de toda verdade e sentido. Quase uma onisciência científica. Isso. E talvez o mais forte de todos, a fé no progresso. Aquela ideia, né, tão central para nós, de que a história é uma linha reta para cima. Um caminho inevitável para um futuro melhor, mais racional, mais justo. E o Gray contesta isso. Muito. Para ele, essa crença no progresso não é óbvia, não vem da razão pura. Ele vê isso como uma versão secularizada do mito judaico-cristão da redenção. Só que uma redenção que acontece aqui, na história. Um paraíso na Terra, guiado pela razão ou pela ciência em vez de Deus.
Exatamente. Uma ideia que, segundo ele, dificilmente sairia do politeísmo, por exemplo, que viu o tempo mais como ciclos, né? E aceitava a diversidade de valores. E o fascinante é que ele detecta aí uma mistura. Esperança cristã de um fim redentor Com o quê? com um elemento antigo, pré-cristão, o gnosticismo. A ideia de salvação pelo conhecimento. Só que agora o conhecimento que salva é o científico, o tecnológico. A ciência vira a ferramenta para superar os limites humanos e construir esse paraíso. E essa análise toda nos leva de volta para a metáfora da pereba, né? Que você mencionou no começo. Isso. A imagem é forte. Ele usa para dizer que a tentativa moderna de arrancar essa pereba do cristianismo, as crenças irracionais, as instituições e tal, não curou tudo. Pelo contrário. Ele argumenta que essa cirurgia radical talvez tenha criado outras feridas, as chagas seculares, talvez até piores, Piores por quê? porque herdaram padrões problemáticos sem perceber. Exatamente. Padrões que vêm lá do monoteísmo, mas agora disfarçados. E quais seriam essas chagas? Ele aponta várias. Quais, por exemplo? Uma bem óbvia e que choca um pouco é a própria militância. O fervor, a intolerância de muitos movimentos seculares. Ah, sim. Como assim? Assim como o cristianismo histórico usou violência para impor sua verdade, né, para converter ou eliminar quem pensava diferente, Gray vê um eco disso em grandes projetos políticos seculares. Ele dá exemplos? Dá sim, ele não alivia. Fala do terror jacobino na Revolução Francesa, do bolchevismo na Rússia, do nazismo e até de certas formas de liberalismo que acabam tendo um tom meio evangélico, sabe? Querendo impor seu modelo como universal. Mesmo o liberalismo? Mesmo. Para ele, essa ânsia de criar um mundo unificado sob uma única ideologia, essa busca por pureza, por converter todo mundo, isso é um traço monoteísta profundo. É a péreba da verdade única, só que secularizada, e não menos perigosa. E ele não fica só na teoria, ele amarra isso com história concreta, né? As tais religiões políticas do século XX. Com certeza. Ele é mestre em traçar esses paralelos que fazem a gente repensar. Ele conecta, por exemplo, os movimentos milenaristas medievais. Aqueles grupos que esperavam o fim do mundo? Isso, apocalípticos, esperando um reino de Deus violento na Terra. Ele conecta isso com as utopias revolucionárias modernas. Cita o caso lá de Münster, no século XVI. Jean Boxel. Esse mesmo. Uma teocracia comunista apocalíptica violenta. Para o Gray, aquilo, embora com linguagem religiosa, foi um ensaio para o totalitarismo secular. E depois? Aí ele analisa o jacobinismo na França. Tentaram varrer o cristianismo, criaram o culto da razão, depois do ser supremo, quer dizer, tentaram preencher o vazio religioso com outra fé imposta pelo Estado. E o bolchevismo? Mesma coisa. A campanha pelo ateísmo científico, a perseguição religiosa brutal, Lenin mumificado como santo secular, e até uns planos malucos dos construtores de Deus de ressuscitar os mortos pela ciência, começando pelo Lenin. Nossa. Para ele, isso não é só política radical. É a persistência dos mitos religiosos, redenção, paraíso, imortalidade e do impulso gnóstico salvação pelo conhecimento técnico, só que com roupa secular. É a pereda da escatologia transmutada em projeto político. É uma análise bem forte e, como você disse, desconcertante para muitos, ainda mais porque ele não para nos regimes totalitários, né? Ele critica também o liberalismo, o humanismo secular. Sim, e esse é um ponto-chave polêmico. Ele não alivia para o humanismo secular liberal. A partir do século XIX, figuras como Comte, John Stuart Mill. O Comte queria uma religião da humanidade, não era? Exatamente. Ele desenhou uma religião completa, com a humanidade no lugar de Deus, santos seculares, rituais. Ele rejeitava Deus, mas queria manter a estrutura moral e social da religião, só que secularizada. E o Mill? O Mill também flertou com essa ideia. Via ali uma fonte de coesão, de moral, depois que a fé tradicional enfraqueceu. Para o Gray, esses projetos mostram como a estrutura mental monoteísta continuou ali. A fé no progresso, na história com o objetivo final. Isso. E a crença numa moral universal, que mesmo justificada pela razão, tem raízes judaico-cristãs. Igualdade, compaixão. O que levanta a questão: de onde vêm os valores morais dos ateus hoje? Principalmente os liberais. Exato.
Será que eles brotam naturalmente da razão ou da ciência? Gray diz um sonoro não, e aponta para a história do ateísmo que é vasta e contraditória. Como assim? Ele lembra, teve ateu famoso que foi racista, Voltaire, Hume, Kant em algumas fases, Haeckel, teve ateu fascista, Maurras, ateu egoísta radical, Stirner, ateu socialista, Marx, ateu liberal, Mill, ateu misógino e cruel, Sade. Nossa, uma variedade enorme. Pois é. Então, a ideia de hoje, tipo Sam Harris, de que a ciência pode fundamentar uma ética objetiva que, olha só que conveniente, bate direitinho com os valores liberais modernos, para Gray, isso ignora essa história toda e, principalmente, não reconhece as raízes monoteístas desses valores liberais. É mais um sintoma da pereba, então. Herdar os valores, mas negar a origem. Exatamente. Herdar os frutos morais do cristianismo enquanto se corta a árvore que os deu. Entendi. A crítica dele a essas formas mais, digamos, populares de ateísmo é bem demolidora. Acusa de replicar padrões religiosos sem perceber. A tal pereba secular que continua ali coçando. Mas ele aponta alguma saída? Algum tipo de ateísmo que escape disso? Sim, ele não fica só na crítica, ele aponta caminhos alternativos, sim. Formas de ateísmo que ele acha mais autênticas, ou pelo menos mais conscientes desses perigos. E como seriam essas formas? Ele se interessa por pensadores e tradições que tentam sair desse quadro herdado do monoteísmo, sabe? Da escolha binária, crer-descrer, da busca por salvação na história. São ateísmos que aceitam o quê? A falta de sentido? Talvez. Ou aceitam viver num mundo sem um Deus pessoal, ou com um Deus tão diferente que nem dá para nomear, sem sentir a necessidade de criar substitutos ou grandes histórias de redenção. Ele fala de figuras como George Santayana. Santayana? Era ateu materialista, mas, diferente dos militantes, ele apreciava a beleza, a poesia, a sabedoria prática das religiões. Via a religião como arte e não ciência errada. A liberdade para ele vinha de aceitar nossa existência material, passageira, e achar beleza nisso. Interessante. Quem mais? Joseph Conrad, o escritor. As experiências dele no Congo o deixaram totalmente céticos sobre progressos, sobre a bondade humana. Coração das trevas, né? Exatamente. Mostra a fragilidade da civilização. Para Conrad, não tinha redenção na história. O valor estava na solidariedade básica, na lealdade, na coragem de encarar um universo indiferente, tipo o mar nos livros dele. Um ateísmo talvez sombrio, mas honesto. E ele fala de misticismo também? Fala de um misticismo negativo, silencioso. Tipo Schopenhauer, que viu o mundo como vontade cega e buscava a negação. Ou Mautner, que dizia que a linguagem nem consegue falar sobre Deus ou a realidade última, levando a um ceticismo sobre todas as doutrinas. Então, para resumir a visão do Gray, ele não está dizendo que todo ateu é religioso no fundo, ou que ateísmo é impossível. A crítica é mais específica, né? Muito mais específica. Seria errado dizer isso. O alvo principal dele é esse ateísmo que dominou o debate público recente. O militante, o proselitista, o novo ateísmo. Aquele que trata a religião como erro factual a ser eliminado pela ciência. Esse mesmo. E que muitas vezes tem um fervor, uma certeza, muito parecida com o dos fundamentalistas que critica. Ele argumenta que esse tipo funciona assim, como uma religião monoteísta. Por quê? Porque herda a estrutura. Exato. A crença na verdade única, a ciência, a razão, a esperança de salvação, futuro utópico, o impulso de converter o mundo. E os problemas? Intolerância, justificação da violência. Essa é a pereba secular mais aguda. Mas ele reconhece outras formas. Sim, reconhece e até valoriza. Formas mais quietas, talvez mais humildes intelectualmente, mais céticas com todas as grandes narrativas, religiosas ou seculares. Ateísmos que não precisam de ídolos substitutos como humanidade ou progresso. Isso, que tentam sair dessa moldura monoteísta e aceitar viver com o mistério, com a contingência, com a falta de um sentido cósmico garantido.
sem cair no desespero, encontrando valor em coisas mais modestas, estética, solidariedade, natureza, aceitação dos limites. As ideias do Gray fazem a gente pensar mesmo, mostram como essas estruturas de pensamento religioso podem estar entranhadas na cultura secular, né? Mesmo sem a crença explícita em Deus. Totalmente. E a tentativa de só apagar a religião, como se fosse um erro a ser corrigido, ele sugere que isso é ingênuo. Pode levar não à libertação, mas a versões seculares dos mesmos problemas. A pereba que continua lá, infeccionando sob a pele da secularidade. E trazendo para o nosso contexto hoje, o desafio que Gray coloca é para a gente fazer um exame de consciência intelectual, sabe? Sobre os pressupostos do nosso próprio pensamento secular, que muitas vezes se acha imune a crenças. Será que a nossa fé na humanidade, na razão, no progresso, é tão diferente assim das fés antigas? Estruturalmente falando? É a pergunta dele. Seriam só roupas novas para velhas necessidades de sentido, propósito e esperança. E o ponto crucial: será que essas novas fés seculares não trazem os mesmos perigos de intolerância, de pensamento de manada e até de violência em nome de um ideal que a gente viu nas religiões? Uma pergunta bem incômoda. Necessária, mas incômoda. Sem dúvida. E para a gente fechar a conversa de hoje, fica um pensamento final inspirado no Gray, para levar para casa. Ele sugere que um mundo sem Deus, materialista, não é necessariamente um mundo sem mistério, desencantado. Pelo contrário, né? Pode ser até mais misterioso. E talvez o desafio real para a gente hoje não seja tanto escolher entre crer e descrer. Talvez seja aprender a viver nessa incerteza radical, nesse mistério da existência finita num universo indiferente. Sem precisar se agarrar desesperadamente a grandes narrativas, né? Sejam religiosas prometendo o céu ou seculares prometendo a utopia na Terra. Exatamente. Narrativas que prometem uma salvação total, que, no fim das contas, como a história talvez mostre, pode ser ela mesma a ilusão mais perigosa de todas.